Oi, gente, tudo bem? Bom, então, em conversa com a Maria, ela me disse que a maioria de vocês está com muita dificuldade no conteúdo que a gente está trabalhando. Isso é muito compreensível, porque é um conteúdo muito abstrato, é um conteúdo que, mesmo que a gente estivesse juntos lá na sala de aula, num método convencional, vocês encontrariam dificuldades de entender, porque é complexo, eu assumo, mas é necessário, né? Bom, então o que eu vou tentar fazer agora nesse primeiro momento é mostrar para vocês, através dessa gravação de tela, de uma maneira mais resumida possível, o nosso conteúdo que está lá no Classroom, que eu coloquei há 2 semanas atrás, e eu vou explicar para vocês algumas partes que eu acho que é o que vocês têm mais dificuldades, por exemplo, de interpretar essa figura, de interpretar essa formalização matemática. E aí depois a gente vai para a parte de exemplos, eu vou explicar o exemplo resolvido, que tem aqui também, e depois a gente vai para os exercícios, tá? Bom, então, o que vocês precisam saber agora de início para entender o que é o campo elétrico de um condutor esférico? Primeira coisa a entender é o que é um condutor. Não sei se vocês recordam, mas na natureza existem materiais condutores e materiais isolantes. Os condutores é aqueles que facilitam o transporte de cargas elétricas. Ele se energiza mais facilmente. E os isolantes são aqueles que impedem a ação desses fenômenos elétricos. Então, um exemplo de condutor: o cobre, os materiais metalizados, e um exemplo de isolante: a borracha, a madeira. Então, quando a gente pensa em um condutor esférico, nós imaginamos que seja uma esfera e por isso a gente representa dessa maneira aqui, com esse círculo. Esses mais em torno desse círculo representa que esse corpo está eletrizado. Mas como que esse corpo pode ficar eletrizado? Lá nos primeiros conceitos que a gente viu sobre eletrostática, vocês estudaram sobre a eletrização por atrito, por contato e por indução. Então, antes de falar dessa imagem, vamos recordar um tipo de eletrização, que é a eletrização por atrito. Então, eu vou abrir um videozinho aqui no YouTube, onde essa aluna está fazendo um experimento. Então, na ocasião, ela tem uma bexiga, papeizinhos picados. Eu tirei o áudio porque daí eu vou explicando para vocês, tá? Então, ela inflou a bexiga, aproximou dos papéis. Nada aconteceu. A bexiga está em seu estado neutro. Agora ela começou a atritar a bexiga. Com isso, a bexiga vai passar a estar eletrizada. Quando ela aproxima a bexiga dos papeizinhos, então os papeizinhos são atraídos para a bexiga. O que aconteceu nessa situação? Retomando aqui para o nosso material. Nessa situação, nós temos que a bexiga, antes de ser eletrizada por atrito, ela estava neutra, portanto, ela não influenciava os papeizinhos. Vamos pensar que isso aqui seja a bexiga e nesse ponto P estejam os papeizinhos. Antes da eletrização por atrito, então nada aconteceu com os papeizinhos. Não existia uma região de campo elétrico. A partir do momento que ela eletrizou a bexiga e a bexiga passou a influenciar os papeizinhos, ou seja, os papeizinhos foram atraídos para a bexiga. Então, passou a existir em torno daquela bexiga uma região que a gente chama de região de campo elétrico. É importante destacar para vocês que quanto mais distante os papeizinhos estiverem da bexiga, vamos supor que os papeizinhos estivessem aqui, nesse ponto, mais difícil é de influenciar a atração desses papeizinhos. Então, por isso que a gente diz que o campo elétrico, ele vai depender da distância no qual a gente está fazendo a análise da sua influência, tá? Então, vamos vir agora para o nosso material. Bom, então aqui eu tenho uma carga, um corpo eletrizado, que eu vou chamar de carga elétrica, tá? Agora não é mais uma bexiga,
vamos chamar de carga elétrica, vamos generalizar a situação. A uma distância D dessa carga elétrica, eu vou fazer análise neste ponto. Análise do quê? Do campo elétrico neste ponto, tá? Essa esfera condutora, essa carga elétrica, ela tem um raio. Lá da matemática, o que é o raio? É metade do diâmetro. O diâmetro é a distância de um ponto ao outro. O raio é a metade dessa distância. Tá? Então, essa é uma esfera específica de raio R. Qual é, então, o campo elétrico neste ponto? Para a gente fazer essa formalização matemática, ou seja, usar a fórmula do campo elétrico, eu vou, então, utilizar essas letrinhas aqui. O campo elétrico neste ponto P é igual a constante elétrica. Essa constante K é uma constante que nunca vai mudar. Essa constante eletrostática sempre vai ser um número que eu vou falar mais à frente, vezes o valor da carga elétrica em módulo. O que é esses tracinhos aqui? Esses tracinhos significam que não importa se o corpo está eletrizado positivamente ou negativamente, aqui dentro nós vamos usar apenas o número, sem se importar com o sinal da carga, dividido pela distância ao quadrado. Que distância? A distância do ponto até o corpo no qual eu estou analisando o campo elétrico. Bom, vamos para os casos, então. O primeiro caso que eu mostrei para vocês foi o campo elétrico sobre um ponto a uma distância D, ou seja, a um ponto externo do corpo eletrizado. Como eu estou levando em consideração um ponto externo, para calcular o campo elétrico nesse ponto, eu vou usar esta equação. Lembrando que a distância é a distância do ponto até o centro da esfera. Então, se você tiver, por exemplo, apenas a distância até a superfície da esfera, você tem que lembrar de somar com o raio da esfera. Então, vamos supor que o raio seja de 1 centímetro e que a distância da superfície até o ponto seja de 4 centímetros. Qual é a distância total que vai na fórmula? 1 mais 4, ou seja, a distância total é de 5 centímetros, tá? Depois a gente vai discutir aqui sobre um exemplo utilizando essa fórmula. Então, esse é o primeiro caso. No segundo caso, tá vendo que o ponto agora se aproximou da esfera eletrizada, da esfera condutora eletrizada. O que será que vai acontecer com o campo elétrico quando o ponto analisado se aproxima da esfera eletrizada? Será que vai aumentar ou diminuir? Aí a gente volta lá para o experimento das bexigas. Se a bexiga estiver muito distante dos papeizinhos, os papeizinhos vai ser atraído para a bexiga? Não. A bexiga tem que estar bem próxima dos papeizinhos. Com isso, eu aumento a região de campo elétrico. Eu aumento a intensidade do campo elétrico. Então, nesse caso aqui, para um ponto muito próximo, a gente fala assim que é infinitamente próximo da superfície da esfera. Ao invés de usar uma distância, nós vamos usar o raio da esfera para calcular o campo elétrico. Por isso que ao invés de D aqui embaixo é R. Por quê? A distância que nós estamos analisando do ponto à esfera é o próprio raio da esfera, é a medida do raio. Então, o campo elétrico nesse ponto P vai ser igual à constante K, já nós falamos sobre isso, qual é esse valor, é sempre fixo, vezes a carga dividido pelo raio ao quadrado. Essa fórmula é exatamente igual a essa. Mas por que aqui tem D e por que aqui tem R? Aqui tem D porque a distância é grande, a distância do ponto é grande.
E aqui tem R, porque a distância é pequenininha, é quase que o tamanho do raio da própria esfera. E o campo elétrico dentro de uma esfera? Não há necessidade de calcular. Sempre o campo elétrico dentro da esfera vai ser nulo. Por que nulo, professora? Agora vamos dar mais uma lembrada nos conteúdos passados. Lembra da gaiola de Faraday? Onde o cientista entrou dentro de uma gaiola, sobre a gaiola foi incidido uma descarga elétrica muito forte e o cientista ficou ileso, ele não foi atingido por essa descarga elétrica. Por quê? As cargas elas se concentram na superfície condutora. Aqui dentro é oco, é vazio. Então, o campo elétrico aqui dentro não se manifesta. O campo elétrico é igual a zero. Por que isso acontece? Porque essa carga aqui, esse mais, vamos supor que isso aqui seja uma carga pequenininha, gera um campo elétrico nesse ponto. Mas essa carga aqui também gera um campo elétrico nesse ponto de igual intensidade. Sendo igual e de sentidos opostos, eles se anulam. Então, o campo elétrico aqui dentro passa a ser zero. Em qualquer ponto dentro da esfera condutora eletrizada, o campo elétrico vai ser zero. Essas primeiras observações foram feitas por Benjamin Franklin e resultam na descrição da força elétrica por Coulomb. Verifica-se que o campo elétrico no interior da esfera é nulo, tá? Então, nós temos que frisar essa teoria, que o campo elétrico dentro de uma esfera condutora eletrizada é nulo. Agora, vamos para um exemplo de aplicação. Então, nesse exemplo, eu trouxe para vocês uma esfera condutora, essa esfera está eletrizada, não importa se positivamente ou negativamente, ela está eletrizada, assim como o balão. Essa esfera a gente chamou de A. Nesse ponto P, existe uma distância da esfera de 1 centímetro. E o raio da esfera é de 2 centímetros. Na letra A, vamos calcular o campo elétrico situado no ponto P, a 1 centímetro da esfera. Isso aqui é o primeiro caso que a gente comentou. Que caso? Esse caso aqui, onde o ponto está fora da esfera. Para um ponto fora da esfera, nós vamos usar essa equação. Então, voltando lá. O campo elétrico externo, a um ponto externo da esfera, vai ser igual a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Qual é os dados que nós temos no enunciado? Nós temos que essa esfera é carregada com uma carga de 2 milicoulomb. Essa carga de 2 milicoulomb é esse Q da nossa equação. A constante eletrostática sempre será 9 vezes 10 elevado a 9. Então, nós temos essa informação dessa letrinha. E a distância? A distância que o ponto P está da esfera. A distância é de 1 centímetro. Porém, nós temos que lembrar que a distância total é do ponto até o centro da esfera. Se a esfera tem 2 centímetros de raio e a distância da superfície da esfera até o ponto é 1 centímetro, então a distância total aqui é de 3 centímetros. Não podemos usar essa distância em centímetros, por isso que nós precisamos transformar 1 centímetro em metros e 2 centímetros em metros. 1 centímetro em metro é a mesma coisa de dividir 1 por 100, que dá 0,01 metro. 2 centímetros em metros, a gente divide 2 por 100, que dá 0,02 metros. Bom, então a distância total agora vai ser de 0,03 metros. Substituindo esses valores na equação, então eu tenho que o campo elétrico a um ponto externo é igual, substitui no lugar do K, 9 vezes 10 elevado a 9.
vezes o pontinho aqui da equação, a quantidade de carga, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Mas espera aí, professora, a carga não é 2mc? 2mc? Por que aqui tem esse 10 a menos 3? Porque esse m é de mili, e mili sempre será 10 a menos 3. Lembra que é um número muito, muito pequeno. Sendo um número muito, muito pequeno, eu posso usar uma letra. Falo para vocês que se vocês tiverem dificuldades nesse tipo de matemática aqui, depois eu vou deixar para vocês umas indicações de tabelinhas para vocês saberem os valores das letras, tá? Então, 2 milicoulomb é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 3 coulomb. Coulomb é a unidade de medida de carga, tá? Dividido por d ao quadrado, que é 0,03 ao quadrado. Então, façam uma anotação aí. Toda vez que você tiver a quantidade de carga, a intensidade da carga, seja 5, 10, 15 milicoulomb, toda vez que tiver essa letra M, você precisa lembrar de substituir o M pelo vezes 10 a menos 3, tá? Pois bem, como que eu vou resolver essa matemática depois de substituir na fórmula? Eu tenho notação científica aqui, notação científica aqui. Então, eu preciso multiplicar os números 9 vezes 2, que dá 18, manter a base 10 e fazer o quê? Somar os expoentes. 9 mais negativo 3 dá 6, dividido por 0,03 ao quadrado, que é 0,0009. Lembrando que aqui é 0,03 vezes 0,03, que deu 0,09. E agora? Agora eu tenho uma divisão de notação científica por um número natural. Como que eu vou fazer? 18 dividido por 0,0009 deu 20.000. O que eu faço com 10 elevado à sexta? Nada, só represento. Vezes 10 elevado à sexta, Newton por Coulomb. Newton por Coulomb é a unidade de campo elétrico. Então, toda vez que eu calcular o campo elétrico, eu tenho que lembrar de colocar N por C. N maiúsculo por C maiúsculo. Eu puxei uma setinha aqui. Essa setinha, ela indica que se você quiser representar esse número, 0,009, também em notação científica, é só você pegar a vírgula e mudar ela para depois do 9. Quando eu pego a vírgula e coloco ela depois do 9, esse número passa a ser 9. O que eu faço com essas casas que eu caminhei com a vírgula? Eu caminhei 4 casas. Então, esse número passa a ser 9 vezes 10 a menos 4. 4 casas para a direita, expoente negativo. Ok? Outra aspas. Quem tiver dificuldade com notação científica, é importante fazer um reforço de notação científica. Isso é matemática básica, tá? Agora, na letra B, calcular o campo elétrico em um ponto P sobre a superfície da esfera. Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Então, qual é o campo elétrico sobre a superfície? Aqui, bem próximo a ela, quase encostando nela. Para calcular o campo elétrico neste ponto sobre a superfície, qual a distância que eu vou usar? 2 centímetros, 1 centímetro ou 3 centímetros? Claro que 2 centímetros. Então, imagina que o ponto seja aqui, ó. O ponto sendo aqui, ele está a 2 centímetros do centro da esfera. Para isso, nós vamos calcular o campo elétrico usando o raio da esfera. Por isso que na equação nós trocamos o d ao quadrado por r ao quadrado. O campo elétrico é igual K, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes da fórmula 2 vezes 10 a menos 3,
que é o valor da carga, ó, tá vendo? Não mudou. Não mudou de carga. Essa linha de cima ficou exatamente a de baixo. O que que vai mudar? O raio, a distância. A distância não é mais 0,03 metros. A distância é 0,02 metros. Da onde saiu esse 0,02? O raio da esfera é 2 centímetros. R é igual a 2. Mas eu tenho que usar em metros. 2 dividido por 100 dá 0,02. Então, por isso, 0,02 ao quadrado. Como que eu resolvo essa matemática? 9 vezes 2, 18. Mantenho 10 e soma os expoentes. 9 mais negativo 3, joguinho de sinal, dá 6. Então, 18 vezes 10 a sexta, dividido por 0,0004. Da onde saiu esse 0,0004? Dessa potência aqui, ó, 0,02 ao quadrado é a mesma coisa que 0,02 vezes 0,02. Isso aqui deu 45.000. A divisão de 18 por 0,004 deu 45.000 vezes 10 elevado à sexta. Mantém a base, mantém o expoente, porque esse número aqui de baixo não está em notação científica. Newton por Coulomb é a unidade de medida de campo elétrico. Qual campo elétrico para um ponto interno qualquer dentro da esfera? Quando você for analisar o campo elétrico em um ponto qualquer interno, seja ele aqui na metade do raio, seja ele aqui no ponto central, seja ele aqui quase que chegando na superfície da esfera, de dentro para fora, o campo elétrico sempre será zero. Para qualquer ponto interno dentro da esfera condutora em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico é nulo, portanto, E igual a zero. Bom, então agora eu vou dar um pause, vou jogar esse vídeo no YouTube e vou passar o link para vocês estarem tentando compreender essa primeira parte do conteúdo. Vou fazer outro vídeo para explicar para vocês os exercícios, ok? Até mais!